palestra do Dr. Mário Mas, que vai trazer para nós, né, solução para os nossos problemas, pelo menos orientação, né? Boa tarde. Depois desta elevação que a música nos proporcionou, abrindo a nossa mente para as reflexões que vamos fazer, espero que possamos sair daqui mais enriquecidos. E também dar parabéns à casa, a estes 102 anos de trabalho, muito legal. Seria interessante nós também pensarmos no trabalho pessoal com um número tão grande como esse, né? Já pensou que legal chegar aos 100 anos trabalhando, sabendo que estamos aqui reencarnados para evoluir e o melhor que tem para crescer é o trabalho. Então, isso vem em convergência com o tema que vamos falar, que é a superação das imperfeições. Bem, falar de imperfeições pressupõe que o indivíduo esteja consciente das suas imperfeições para poder mudar alguma coisa. O ruim, o mal, é quando a pessoa não percebe as suas próprias imperfeições. Nos últimos livros de Joana de Ângeles, da irmã Cidufo, do Hamed, eles têm falado da necessidade de tomar contato com a sombra pessoal para que a pessoa possa modificar o seu comportamento. O que são essas sombras que nós temos que tomar contato? São aqueles aspectos pessoais que não aceitamos em nós mesmos. Deixa eu dar uma ideia. Eu posso ficar andando? Deixa eu dar uma ideia. Se você tem um ideal de perfeição, que ideal de perfeição? De ser uma pessoa boa, de ser honesta, de ser esforçado, etc. Você tem esse ideal. Quando você tem um comportamento que se contrapõe a esse ideal, o ego não aceita este comportamento, ele nega. Então, se eu aprendo no Espiritismo que eu tenho que ser caridoso e eu apresento um comportamento egoísta, eu tento negar o meu egoísmo porque ele se contrapõe a esse ideal de bondade que eu tenho. Quando eu nego, eu jogo na sombra, que é uma linguagem junguiana. Mas vamos usar aqui a nossa linguagem do cotidiano. Nós colocamos embaixo do tapete aquilo que não aceitamos, né? Quando nós fazemos isso, não quer dizer que está resolvido o problema. Quando eu nego uma imperfeição, não quer dizer que eu me tornei espiritualizado. Se eu nego o egoísmo, eu não me torno altruísta, não é? Algumas pessoas fazem esse truque mental em suas cabeças. Elas negam alguma coisa que não gostam em si mesmas e tentam viver com isso, não tomando contato porque aquilo é muito chato, é desagradável, mas só que o nosso psiquismo, a nossa mente, não dá para ser ludibriada. Não dá. Quando o indivíduo nega alguma coisa em si mesmo, aquilo vai ficar nessa sombra, é algo que foi reprimido e ele vai reaparecer em forma de algum conflito. Por exemplo, se eu sou egoísta, vamos pegar a inveja. Se eu sou invejoso e eu nego a minha inveja, aí eu vejo um amigo no centro espírita que todo mês compra um sapato novo ou uma gravata, não é? Chega uma hora que aquilo começa a me incomodar. Eu falo, mas não é possível, todo mês essa pessoa compra uma gravata, um sapato novo? O que essa pessoa deve estar fazendo? Deve estar fazendo alguma coisa errada. O comentário que eu fiz picante
é resultado daquilo que estava reprimido. Então é muito comum a gente ver estas falas provocativas, acusadoras, não é? Aquilo que está escondido, a minha inveja, ele vai reaparecer, não de forma consciente, explícito, mas através dessa maquiagem no meu discurso. E assim temos muitos comportamentos não aceitos, que são negados, que acabam atrapalhando a personalidade. E aí nós começamos a entender por que somos do jeito que somos. Com tantos conflitos, tantas dificuldades pessoais, que o indivíduo não consegue ser ele mesmo. Quando nós nos negamos, nós fazemos um esforço maior para fazer as nossas coisas, para nos relacionar, para vivermos. Porque aquele tormento interior, ele não deixa a pessoa ser plenamente quem ela é. Por exemplo, quantas pessoas vocês conhecem que vão fazer o bem para fugir de si mesmos? Está cheio de gente assim. E elas conseguem fugir de si mesmas? Não, não conseguem. Porque os tormentos pessoais vão se manifestar em algum momento. E essas pessoas que estão fugindo de si mesmas, que vão fazer o bem, nós percebemos no seu comportamento intransigente, seco, rígido e por aí afora. É claro, como diz a Hermance Dufour e a Joana de Ângeles, quando eu não me amo, o que eu dou ao outro são os meus tormentos. Não dá para fugir disso. Como eu posso amar genuinamente alguém, ser simpático a essa pessoa, se eu tenho tormentos internos? Alguém consegue explicar essa mágica? Eu sempre uso uma metáfora da dor de dente. Alguém já teve dor de dente aqui? Dói? Quando está latejando, dá para fazer meditação? Não. Transfira essa dor de dente para dores psicológicas, tormentos psicológicos. A pessoa que está atormentada, ela não consegue desfrutar da vida. Tudo é chato, tudo é enfadonho, tudo é provocativo, tudo é sem graça, é sem colorido. Porque lá dentro tem uma tempestade muito brava, tem muitos tormentos. Então a pessoa não consegue, obviamente, fluir com a existência, né? Ela está meio que sempre buscando fugir, se esconder, tentando dar um jeito nesses tormentos internos através das fugas. Quando eu falei da pessoa que vai trabalhar numa casa espírita ou outras instituições, é claro que fazer o bem ajuda, é importante. Aliás, esse é o caminho que o Espiritismo propõe. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da prática do bem não se evolui. Então a pessoa que está esperando evoluir tomando passe, você vai ficar tomando passe ad eterno. Ou se está esperando evoluir só lendo, vai ficar esperando, não é? Esse ficar atendendo só os interesses pessoais mostra a imaturidade egoística de querer atender só os interesses pessoais. É infantilidade. É a criança que toda hora quer o colo da mãe, que quer chupeta, que quer mamadeira, né? Ela só quer ser beneficiada, ajudar ela não quer ajudar. Muito bem. Então, quando a pessoa está fazendo bem, é bom, mas isso não muda a personalidade. Depende. Só se o indivíduo que está dando passe, naquela hora ele está tão envolvido, tão desejoso de fazer o bem, e ele começa a refletir a sua existência, o desejo de melhorar.
Nós temos que entrar em contato, temos que, como diz Joana de Ângeles, ter um autoencontro. Se nós não nos encontrarmos para a mudança pessoal, nós vamos ficar perdendo tempo em nossa existência. Vamos ficar reencarnando e desencarnando sem crescer, não é? Ora, as pessoas que já acordaram na linguagem psicológica, elas começam a assumir a existência em suas mãos e começam a dar direção. Elas não ficam esperando alguém fazer alguma coisa por ela. Quem está esperando alguém lhe trazer a felicidade ou dar um rumo na sua existência, está mostrando pura imaturidade, infantilidade, dependência infantil. Somos nós os protagonistas do nosso processo de crescimento. O Espiritismo traz isso para nós. Algumas vezes é chato ser espírita, né? Nesse sentido, porque não tem ninguém que vai carregar a gente no colo. Não tem nenhum doutrinador ou nenhum orientador que vai dizer para você, faça isso ou faça aquilo. Somos nós que temos que decidir, não é? Então, é chato em termos para as pessoas preguiçosas, mas ele é altamente esclarecedor, é uma bênção para aqueles que querem crescer, não é? Que estão acordando para a realidade da sua existência. Muito bem, então falando dessas imperfeições, da superação delas, você está em contato com as suas imperfeições? Você já identificou? Algumas pessoas tentam esconder as suas imperfeições com a cerveja terapia. Vocês conhecem essa terapia? Bar terapia, shopping terapia, pinga terapia, e vai maconha terapia. Tem várias terapias que algumas pessoas se utilizam para não tomar contato consigo mesmas. Elas preferem ficar alienadas, não é? Elas acham que assim está bom, não querem se esforçar. Portanto, para superar as imperfeições, temos que tomar contato com elas. Tomar contato com elas não é também, como alguns espíritas fazem, como diz a irmã Dufaux, que neurotiza a sua reforma íntima. Tem gente que quer virar santo no estalar de dedos. Elas começam a fazer o curso, começam a trabalhar numa assistência social, pronto, elas já se acham, né? Calma lá. Vamos, de forma racional, trabalhando o nosso crescimento. Porque nós temos hábitos, temos comportamentos que não se modificam assim, no estalar de dedo. Exige um esforço da pessoa. Quantas pessoas criam uma imagem falsa da reforma íntima, querem fazer uma mudança que não conseguem de imediato e ficam frustradas ou decepcionadas. Aí elas querem abandonar tudo. Não é assim. O Espiritismo é racional. Ele fala que nós estamos num processo evolutivo. Se estamos nessa trajetória, significa que nós saímos do período imaturo, estamos caminhando para a maturidade. Então nós não temos domínio sobre tudo. Estamos aprendendo a nos conhecer, a nos modificar, a adquirir novos comportamentos. Tudo isso depende de uma trajetória, não é? Então o indivíduo tem que saber se respeitar e não se massacrar. Joana de Ângeles diz o seguinte, no livro Liberta-te do Mal: todo aquele que se conscientiza da sua realidade espiritual tem por dever imediato assumir o compromisso consciente de viver pautando a existência conforme a expectativa do futuro que o aguarda. Deu para degustar? Todo aquele que se conscientiza da sua realidade espiritual tem por dever imediato assumir o compromisso consciente. Então, se o indivíduo tem essa consciência espiritual, ele sabe que a sua existência atual é resultado das construções anteriores. Tudo que ele está fazendo atualmente vai refletir no seu futuro, como na existência atual. Não é? Se nós sabemos disso, o futuro depende de nós.
do que estamos fazendo agora. Como diz a benfeitora, nós temos responsabilidade para a melhoria pessoal, para que esse futuro seja mais promissor, seja mais razoável, não é? Mas algumas pessoas não querem sair da zona de conforto, elas querem ficar na mesmice, elas estão condicionadas, robotizadas, elas se deixaram envolver, engolir pelo sistema, no processo de socialização. Foi incorporando os valores materialistas, os valores da família, os valores dos amigos, tudo aquilo, crenças, costumes, vai engolindo e tendo isso como verdades absolutas. E aí a pessoa sempre diz: ah, mas todo mundo faz, qual o problema? Qual o problema? Que você não é todo mundo, só isso. Você é você. Todo mundo é quem não tem identidade. Você tem identidade? Você existe? Na consideração da psicologia social, da sociologia, a pessoa massificada é aquela que não tem identidade, é aquela que faz o que todo mundo faz. O nosso comportamento não deve se basear no consenso social. Ah, todo mundo faz, então eu posso fazer. Ah, é? Então uma boa parte usa maconha, então todos estão liberados para usar maconha? A coisa é assim? É pelo consenso ou pela racionalidade? Não é? Então o indivíduo tem que sair desse senso comum e começar a tomar decisões. Espera aí, o meu futuro começou agora, o nosso futuro está aqui no presente, ele é a continuação das nossas ações atuais. A gente poderia dizer, olhando para uma pessoa, dá para ter ideia do que vai ser o futuro dela. Você pega um alcoólatra, inveterado, nós já sabemos mais ou menos o futuro dela. Essa pessoa vai ser alguém que vai ter problemas hepáticos, problemas no fígado, vai ter problemas no estômago, pode ter transtornos mentais. É isso que ela está fazendo com a vida dela. O que está usando a droga, talvez ele está gerando um transtorno mental ou uma deficiência mental para o seu futuro. Ele está acabando com seus neurônios. O que nós estamos escolhendo? Queremos ter lucidez? Queremos ser senhores de nós mesmos? Ou você quer que alguém ponha medicamento na sua boca para você parar de pensar ou para controlar os pensamentos ou as suas ideias? Como uma pessoa que tem um transtorno severo. Depende de cada um de nós, não é? Não é que o espiritismo é drástico, não é drástico, ele é explícito, ele é claro. Algumas pessoas preferem viver sonhando. Tudo bem, sonha à vontade. Outras preferem acordar e dar um outro rumo para a sua existência. Bem, vamos adiante. Informado pela revelação espírita de que todos os atos produzem efeitos equivalentes, nasce a responsabilidade moral em torno da conduta a ser mantida. Olha só, gente, ficar em cima do muro também, viu? Porque tem gente que vem com... Ah, não, mas olha, eu não estou fazendo nada, né? Eu como não tenho muita certeza de tudo isso, eu estou na minha. Eu estou esperando, olha, se for verdade, quando eu desencarnar, que existe vida espiritual, aí sim, aí eu faço alguma coisa. Só que aí já não dá mais para fazer, né? Porque aí vai levar a culpa de não ter feito alguma coisa. E por que não descobre agora? E por que tem que ficar nessa omissão em cima do muro? Aí você vê, assim, o grau de desperdicidade ou grau de sonolência que o indivíduo está, que ele nem sabe cuidar dele mesmo. Se o indivíduo tem dúvida, lembra daquela entrevista que Allan Kardec fez com alguns opositores, um jornalista? Em determinado momento ele fala: o senhor já estudou toda a matéria que nós estamos tratando? Já estudou todos os livros? Então, aquelas pessoas que ainda têm a sua crença meio dúbia assim, você já estudou bastante? Leu bastante?
Já participou de muitas palestras? Já fez curso ou não? Ora, gente, o nosso crescimento cognitivo, emocional, depende de esforço pessoal. Se você não encontrar nos livros as respostas que você quer, no mínimo você desenvolveu a sua capacidade cognitiva de entender melhor a vida. No mínimo. No mínimo houve um crescimento. Agora, aquelas pessoas que ficam de braços cruzados, esperando que alguém venha provar para ela, nós já passamos esse tempo. É você que tem que provar para você mesmo. Aquele que já está acordado para isso, ele está caminhando, ele está buscando crescer, fazer o bem. Ele não vai ficar lá querendo abrir a cabeça da pessoa, querendo jogar ideias, porque tem algumas pessoas que atrás da testa tem concreto. Concreto é pedra, não aceita nada, é só aquilo que aprendeu. Eu já vi numa sessão mediúnica o espírito falando: não existe vida depois da morte. Você vai querer convencê-lo? Não dá para convencer, deixa ele. Então tem pessoas que elas não querem, elas preferem ficar na mesmice, é uma opção pessoal. Bem, esta consciência que Joana de Ângeles fala é a conscientização da causalidade que existe em nossas vidas. Nós não estamos na vida por decorrência de azar ou sorte que vão se sucedendo. Não é a casualidade que rege as nossas vidas, é a causalidade. Olha a diferença de casualidade e causalidade. Casualidade são coisas que vão acontecendo independentemente da vontade do indivíduo. Causalidade é lei de causa e efeito. Aquilo que acontece tem como base alguma ação anterior, né? Então, nós estamos num grupo social, na família que estamos enredados, na profissão, no corpo bonito, feio, riqueza, pobreza, sociabilidade, falta de sociabilidade, de acordo com as nossas ações anteriores. Então o indivíduo não pode também se queixar achando que nasceu na família errada. Não nasceu, não. Está difícil de ficar aí? É o que nós fizemos até agora. Foi planejado, foi organizado na vida espiritual, não é? Se está difícil, é que a gente fez alguma coisa aí, não é? E que agora tem que arrumar. E não dá para fugir, porque o nosso grupo evolutivo, nós vamos ter que aprender a estar bem com eles. Não tem jeito. Você pode se afastar hoje da pessoa, amanhã você vai voltar a encontrar. Aquela pessoa que você rechaça hoje, que você deixa para lá, amanhã ela pode entrar no seu útero, como filho, ou no seu colo, no seu abraço, né? Como filho, primo, seja lá do jeito que for. Precisamos então aprender a lidar, a repensar, a reler o modo como vamos nos relacionar com essas pessoas, não é? Agora, se nós ficamos fincados no nosso orgulho, nos nossos caprichos, que a vida tem que ser do nosso jeito, aí nós não vamos aceitar a nos abrir, a nos relacionar com a outra pessoa. E provavelmente você reencarnou para aprender a lidar bem com essa pessoa e pode estar perdendo a existência porque preferiu fazer o que todo mundo faz. Ah, você não gosta? Deixa para lá, vai, conhece outra pessoa. Será que é assim? Esse pessoal que fala isso não conhece a lei de causa e efeito. E também nem vejam nisso um discurso pessimista de punição. Ah, você fez, agora tem que pagar. Não é isso, é consciência. Olha só, gente. O indivíduo abandona a prova dele, ele cai fora, né? E vai viver a vida dele. A ideia que passa na cabeça é essa: bom, eu vou viver a minha vida, vou me livrar disso, quero viver mais solto, mais criativo. Só que a pendência está na consciência dele.
Quando ele está lá vivendo livremente, entre aspas, ele vai sentir um tormento interior que ele não sabe o que é. Autocobrança, autopunição, uma sensação de que precisa fazer alguma coisa que não sabe o que é, um mal-estar, uma cobrança. Enquanto nós não quitarmos os nossos débitos, nós não avançamos. Mas a lei divina é tão severa assim? O problema não é a lei. Quando nós temos que quitar os nossos débitos, nós crescemos. Esse que é o lance que a pessoa não percebe. Porque nós vemos só um lado da situação. Nós temos uma visão fragmentada, linear. Nós pegamos só um pedaço da situação, né? Eu não quero enfrentar essa esposa, ou esse tio, ou esse filho, que ele é muito difícil, né? É a visão do imediatismo. Não me interessa isso. Quando eu não resolvo essa prova, eu fico parado com memórias não resolvidas que me causam tormentos. Quando eu tenho que enfrentar a situação, eu sou obrigado a mobilizar conhecimentos para resolver o problema. Quando eu mobilizo conhecimento, eu cresço, eu evoluo. Deu para entender? Então, aquilo que parece ruim é o remédio, é o que faz a pessoa crescer. Porque se nós fôssemos deixados por nossa própria conta, nós não saberíamos nos autoestimular para desenvolver. Nós ainda não temos autoconsciência, autodomínio. Nós precisamos ainda dessa relação dialética com oposição para que nós consigamos crescer. Né? Então, a prova e expiação são mobilizadores, estão fazendo a pessoa se mexer para resolver as pendências, e desse modo ele desenvolve as suas aptidões, a sua capacidade de suportar, ele vai desenvolver paciência, afetividade, etc. Senão vocês acham que nós vamos desenvolver como as nossas capacidades? Lá para frente, mais adiante no processo evolutivo, nós vamos conseguir, mas por enquanto nós precisamos do nosso personal trainer, que é a pessoa difícil que está do nosso lado. Bem, então hoje é o resultado de ontem, amanhã reflete as ações do nosso hoje. Diz Joana de Ângeles: autoanalisando-se, identifica as imperfeições de que é portador, percebendo a necessidade de lograr a libertação de todas elas, uma a uma das imperfeições, sem qualquer conivência. Então eu quero falar para vocês agora um pouquinho dessas imperfeições pessoais e depois das relações interpessoais, das imperfeições interpessoais. Imperfeição pessoal, por exemplo, culpa, autoculpa. Eu preciso dar um jeito nas minhas culpas. Alguém pode dizer, mas eu não tenho culpa. E ela se autoflagela, ela se autoanula. Não tem culpa? E por que você está se pondo para baixo? E por que você se subestima? Você pega uma pessoa que traz culpa de uma vida passada, ela não se lembra do que ela fez, mas a culpa vai se transformar na vida presente em forma de autopunição. Quando você vê uma pessoa se autopunindo, ela está fazendo isso por causa de uma culpa do passado. E o que é uma autopunição? Ela se colocar para baixo, ela se desvalorizar, se desqualificar. É como se a mente estivesse tentando equacionar esse tormento interno da culpa passada. Então, ela se autopune tentando tirar a culpa para fora. Então, isso faz parte de uma imperfeição pessoal que precisa ser trabalhado. Auto-perdão. Depois, subestima. O indivíduo se desqualificar.
ele não se apreciar. Você pede a opinião para a pessoa, e internamente ela fala: eu vou falar alguma coisa? Tudo que eu falo não tem importância? Tudo que eu penso é sem valor? Você conhece alguém assim? Então, isso é subestima. É falta de apreço por si mesmo. Agora, vamos pensar, por que a pessoa, ela não vai se apreciar? Ora, se o que mais nós queremos é ser amados, é amar, por que a pessoa não se respeita, não se ama? Porque tem algum sentimento, algum auto-julgamento de ter feito algo errado que não permite ela se amar. Percebe? Que mais? A autodesqualificação que eu falei, você chega e fala: nossa, olha, você escreve de forma legal, você fala bem, você faz isso ou aquilo legal. Internamente a pessoa sente assim como que um gelo, né? Você está falando isso para me agradar, olha o neurótico. Eu sei que você quer me agradar, eu sei quem eu sou. Ela não consegue perceber as qualidades pessoais. Internamente existe esse julgamento, né? E tudo ela desconfia. Se o namorado, a namorada chega para ela e fala: eu te amo, e já sei o que você quer. E a pessoa, ela acha que realmente o outro está querendo abusar dela, que ela não merece ser amada, que ela ou ele é inadequado, etc, etc. Não é? Então você veja, quando alguém fala algo para nós e a gente tem essa reação, este outro está ensinando a gente a se conhecer. E muitas vezes nós queremos afastar a pessoa. Que mais? Autoimagem é a imagem, é o conceito que temos de nós mesmos. Por exemplo, a criança aprende a formar a autoimagem através do que os adultos falam para ela. Então a criança vem com a lição de escola e mostra para o pai: olha, pai, o que eu fiz. Ele fala: é sua obrigação, você tinha que acertar mesmo. Ou, se a criança tira uma nota negativa: seu burro, estúpida, você nunca vai crescer. Aí ela começa a criar imagem de estúpido, de burro, de não aceito. Aí ela vai guardando essa imagem e ela sempre vai buscando comprovação disso. Às vezes um amigo, um parente não viu ela, não cumprimentou, aí ela fala: está vendo como as pessoas não gostam de mim? Ela vai buscando confirmações. Ela montou essa imagem lá na infância, por causa daquilo que ouviu dos pais, dos amigos, etc. Veja aí o bullying. E aí ela leva até a maioridade essa imagem atormentadora de que ela é feia, estúpida, burra, inadequada. Se alguém chega para paquerar uma pessoa dessa, o que você acha que vai acontecer? Não vai dar certo, vai ser difícil, não é? Você pega aquele caso que a mãe, a vida toda falou para a filha: filha, nunca case, para você não ter um traste como o seu pai do seu lado. E ela vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. A menina vai guardando, vai guardando, vai guardando. E ela cria uma crença de que homem não presta, ou de que mulher não presta, dependendo da situação. Aí um belo dia, essa pessoa encontra alguém legal. E esse alguém legal é super solícito, afetivo, compreensivo, tolerante. E aí lá dentro ela fala: esse cara está armando alguma. Não existe pessoa tão boa assim. Você quer me convencer disso? Ela tem certeza. E por mais que a pessoa seja legal, ela vai tendo sempre comportamentos segundo aquilo que ela aprendeu com a mãe. Vai afastando o namorado até ele se encher e falar: pronto, não quero mais mesmo, chega, não quero sofrer. Aí ela tira a conclusão: está vendo como o homem não presta? Ela perdeu a chance de ser feliz
por causa de uma coisa que escutou lá na infância. Como muitos filhos escutam a respeito do trabalho. O pai chega cansado em casa, fala que sofreu, foi explorado e não sei o que lá, e a criança vai guardando aquilo. Aí quando entra no mercado de trabalho, já entra com o pé atrás. A mãe que eu citei, ela esqueceu de falar uma coisa, que aquele marido difícil, talvez fosse difícil porque ele estava casado com ela. Faz sentido? E vice-versa. Outra coisa, era uma relação provacional. Quem disse que a filha teria uma prova de casamento para ter um casamento desse? A prova era dela, ela transferiu para a filha também. O pai que tem um trabalho despersonalizante pode ser uma provação. Quem disse que o filho vai ter um trabalho de provação? Ele pode ser uma pessoa muito bem sucedida, muito bem realizada, porque se esforça, tem uma visão diferente da do pai. Como aquela menina, se fosse uma criança mais amadurecida, ela falaria: mãe, isso daí é prova sua, isso daí é problema seu, eu não vou ter esse destino, eu não vou ter esse destino. Será que você fala isso diante dessas imposições doentias na sua vida? Eu não vou carregar esse destino, eu escolho o meu destino, eu sei o que eu quero para mim. Depende do esforço de cada um de nós. Outra imperfeição, pessimismo, que pode ter várias fontes. Esse pessimismo, tudo aquilo que ele escutou dos pais, a vida é difícil, você tem que suar muito, como muitos espíritas que discursam: nós estamos nesse planeta para sofrer muito, aqui é um vale de lágrimas, só através de muito sofrimento nós crescemos. Isso é o que a psicologia chama de projeção. O palestrante está projetando seus tormentos pessoais naquilo que ele está lendo. A proposta do Espiritismo é evolução, é felicidade, é alegria. Tormento é por causa das besteiras que nós fazemos. Deus está lá punindo, deixa eu ver o que ele está fazendo agora, deixa eu dar um castigo. Só na cabeça infantil. A proposta é de crescimento. Nós temos que mudar esse discurso. Não quer dizer que não apareça o sofrimento, mas a postura da pessoa vai ser diferente de lidar com aquilo, né? E não entrar já de cabeça de forma derrotada, pessimista, nessa vida muito difícil, porque, gente, depende mais da nossa subjetividade do que o problema geográfico. O nosso problema de estar bem ou mal não é necessariamente, é claro que o ambiente pode ajudar. Se nós fôssemos levados agora para o paraíso, seria uma chatice. Lembra daquela dor de dente que eu falei? Como você pode estar no paraíso com dor de dente latejando? Entenda o paraíso de forma figurativa, porque não existe paraíso. Como nós poderíamos estar num ambiente super elevado se dentro de nós tivesse memórias doentias, dores psicológicas, tormentos, bloqueios? Não dá para desfrutar. Quando nós começamos a arrumar nossa casa interna, quando começa a haver harmonia interna, você pode estar no meio daquele emprego chato, ou daquela família difícil, que o seu grau de tolerância, de compreensão é tão alto que aquilo não afeta mais. Depende da nossa evolução. Quando a pessoa está bem consigo, qualquer lugar, ela está desfrutando, saboreando a experiência de forma elevada. Joana de Ângeles fala que quando a pessoa amadurece, ela muda a escala de valores. Ela começa a enxergar diferente. Aquilo que antes atormentava, fustigava, colocava para baixo, agora perdeu o sentido. Uma dificuldade, e isso a psicologia fala muito, Joana de Ângeles, ela fala muito do ego e do self. Vocês já viram nessas palavras? O ego é a nossa mente atual. O self é o próprio espírito. Então, por exemplo,
para o ego, uma doença pode ser a pior coisa que existe. Por quê? Porque a doença impede dele fazer as suas coisas, os seus caprichos. Para o espírito, a doença pode ser a redenção. Deu para entender a diferença? O indivíduo que é regido pelo ego, ele entra em desespero, não posso fazer mais nada, ele se revolta. E o indivíduo que é acordado, ele começa a pensar: o que Deus quer na minha vida com essa doença? O que a espiritualidade está esperando? A leitura dele é diferente. Ele vai ver nisto que tem alguma coisa boa. Joana de Ângeles também diz que as pessoas que amadureceram, elas têm plena confiança em Deus. E muitos podem dizer: mas eu tenho tal. Plenamente? Se nós tivéssemos plenamente, nós não sofreríamos com os reveses da vida. Nós não nos atormentaríamos tanto, porque saberíamos que as leis divinas querem o melhor para o nosso crescimento. Nós não veríamos nas situações diversas uma conspiração contra nós. Não existe isso. Nós veríamos que tudo concorre incessantemente para o nosso bem, para a nossa melhoria. Só que como nós estamos ainda nessa faixa dominada pelo ego, pelos caprichos, nós não conseguimos ainda fazer essa leitura e sofremos muito. Se nós chegarmos nós vamos chegar, é claro, não agora, mas naquela proposta de Jesus, eu e o Pai somos um. Quando nós chegarmos nessa condição, nós viveremos plenamente, sem esses tormentos que carregamos interiormente. Por exemplo, outra imperfeição pessoal é timidez. Como várias outras, gente, que nós precisamos trabalhar. Timidez, insegurança, irritação, fofoca, tudo isso nós temos que tirar da frente. Não pense que isso é genético, isso é comportamental. Nós vamos modificando, não é? Então, quando se fala tomar contato com a sombra, o indivíduo perceber: espera aí, eu sou tímido. Essa timidez me afasta de fazer um curso, de me relacionar com as pessoas. O que eu vou fazer? Eu tenho que enfrentar a timidez. Eu tenho que arranjar algum meio para me expor, para me comunicar com as pessoas. À medida que eu vou fazendo isso, eu vou criando novas crenças de que eu sou capaz, de que eu posso falar o que eu penso. Eu não vou ter mais preocupação do que os outros pensam sobre mim, que é um conflito neurótico. Então o indivíduo vai enfrentando. Não espere que essas dificuldades sejam tiradas da sua vida sem um esforço pessoal. Não tem jeito. Se você está esperando desencarnar e reencarnar uma pessoa aperfeiçoada, está sonhando. Se você tem dificuldade hoje, provavelmente você vai desencarnar, vai reencarnar novamente, trazendo aquela dificuldade. Joana de Ângeles, ela diz o quê? Que nós transferimos os nossos hábitos de uma para outra existência. Quantas coisas estamos fazendo na vida presente que é uma repetição do passado? E isso pode trazer aquela sensação de enfado, de cansaço. Parece que isso é conhecido já, não acrescenta nada, não é? Porque é uma repetição. Bom, e as imperfeições nas relações interpessoais? É o que eu citei logo no começo, a inveja do outro, né? Falar mal das pessoas, ver somente o lado negativo da sociedade. Então, essa imperfeição acontece na nossa relação com a sociedade. Nós temos que ver o lado legal. Será que dá para ver alguma coisa? Alguma coisa? Tem gente que vê o negativo em tudo, o pessimismo, tudo. E isso é o que a psicologia chama de projeção. No mundo interior dela tem tantos tormentos que ela não consegue ver uma coisa legal. Então ela projeta, ela transfere o seu tormento no mundo exterior. E ela pensa que está sendo objetiva, que ela está vendo a coisa como é. E não é, é uma projeção.
Portanto, nós temos que trabalhar isso em nós. Deixa eu ver o que tem de positivo naquela pessoa que é super difícil para você. O que ela tem de legal? O cabelo? Se detenha no cabelo dela. O modo dela falar, se detenha no modo de falar. Deixa o lado que você não gosta de lado. Você não é juiz, nem eu. Por que a gente vai ficar julgando a pessoa? Não é? O que os benfeitores dizem para nós? Que quando nós julgamos alguém, André Luiz fala que quando nós pensamos em alguém, o nosso pensamento vai até ela e volta carregado das energias que ela tem. Se ela está atormentada, eu fico atormentado. Quando o Espiritismo fala isso, não é para ser bonzinho, é questão de sanidade. André Luiz fala, pensar é fazer. Quando nós pensamos, nós exteriorizamos imagens mentais, sentimentos e energia. Se eu estou com raiva, antes da minha raiva chegar até o outro, ele já bombardeou todas as minhas células, todinhas, mexe no meu perispírito, nas minhas energias e gera tormentos pessoais. Então, pensar no bem do outro é questão de sanidade e de inteligência. É bem diferente de ser bonzinho para ser reconhecido socialmente. Joana de Ângeles vai falar que entre os inimigos mais perigosos e insinuantes é o egoísmo. Torna-se indispensável um esforço lúcido para diluí-lo, substituindo pelo altruísmo. Bom, então como que a gente faz para substituir o egoísmo para o altruísmo? Nós já falamos um pouco no começo, né? Eu não me torno bom de imediato. A bondade é algo exercitado, treinado, não é um treinamento vazio, só de repetições, é um desejo de querer melhorar. Então, exemplo simples, você pega uma pessoa muito egoísta que ela não dá nada para ninguém, não é? Que tal quando um moleque na rua te pedir uma moeda, você dar a moeda para ele? Aí você pode dizer, mas eu estou alimentando a indústria disso e daquilo. Não, você está exercitando bem. O seu desejo é de ajudar. Bom, se você não quiser dar uma moeda, que tal comprar um pacote de bolacha? Ou, quando você vem para o centro, que tal trazer um pacote de açúcar? É um exercício de fazer o bem, de sair do egoísmo, de querer somente para si mesmo. Uma hora nós temos que começar a fazer isso. Não vai acontecer de imprevisto, não é? Esse egoísmo é estar centrado no egão. Ego-centrado, centrado no ego. Quando nós começamos a sair do egoísmo, nós começamos a sentir outras emoções, a permutar outros valores. É aí que a gente começa a crescer. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala do tempo de evolução, que é aquilo que a vida já nos deu. Tempo de evolução. E o que a vida já nos deu? Corpo, família, cultura, trabalho, sociedade. A vida nos emprestou estas condições para o nosso crescimento. E depois ele fala, uma outra condição para a evolução, que faz parte desse binômio de tempo de evolução, junto com o outro, que é o que ele chama tempo de esforço pessoal na construção do bem. O tempo de esforço pessoal na construção do bem é aquilo que eu dou à vida. Olha aí, gente. Eu não cresço só recebendo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Senão, não vamos sair da mesmice. Aí o indivíduo começa então a desenvolver as suas aptidões, capacidades, vão abrindo outros horizontes que o mundo do egoísta não consegue alcançar. Ele não consegue ver, porque ele tem um olhar doente para a realidade.
Investir os dias atuais em favor do porvir ditoso é a atitude inteligente que não deve ser negligenciada. Investir, aí mexe com os nossos valores. O que é importante para a sua vida? Quais são os seus valores? Se você aprendeu, através da sua família e da sociedade, que viver é fazer tudo isso que todo mundo está fazendo, então esse é um valor que vai guiar os seus passos. Não quer dizer, o Espiritismo não se contrapõe ao que a sociedade está fazendo, nós aprendemos. Só que o Espiritismo vem trazer informações que o materialismo não consegue explicar ou resolver. Primeiro, nós somos seres imortais. Isso faz toda a diferença. A situação que você está vivendo hoje, que pode ser um casamento difícil, um emprego complicado, uma doença, seja lá qual for, isso é uma prova, não é a existência. A existência é maior do que a prova. Quando a pessoa está passando pela prova, a psicologia fala de identificação, que é o comportamento de se fundir com a experiência, de se apegar com ela como se fosse a única realidade. Então, por exemplo, a pessoa está passando pela prova da feiura. Uma prova, ela é tantas vezes rechaçada socialmente, ela vai criando uma imagem de si mesma como desamada, desinteressante, etc., que ela começa a acreditar que ela é a própria feiura, que a vida não tem sentido. Mas aquilo é só uma prova para educar o espírito. A prova é educacional, é para educar, porque ela usou a beleza no passado, seduziu muitas pessoas, gerou muitos tormentos afetivos nos outros, e hoje está aprendendo a valorizar coisas mais elevadas do que a beleza ou a feiura. Então, essa diferença faz com que ela tenha uma postura diferente na vida. Ela está passando por prova. Como eu estava dizendo anteriormente, nós somos imortais. Como diz o Chico, tudo passa, inclusive isso que está acontecendo com você agora. Vai passar, porque você é imortal. Outra coisa que o Espiritismo traz é a pluralidade das existências, não é? As existências que tivemos anteriormente, que fizemos coisas erradas ou acertos, elas estão refletindo no presente como os esforços atuais estão plasmando novos acontecimentos que poderão ser legais, como diz a benfeitora, temos que investir. Então, voltando naquilo que eu falei, qual é o seu plano de vida, a sua concepção? Se você está consciente que você está aqui para evoluir, não é somente para viver como a sociedade quer. Quando o indivíduo tem a sua consciência da sua evolução, veja lá a pergunta do Livro dos Espíritos, a finalidade da existência, a postura dele na sociedade vai ser diferente, vai fazer a diferença. O Jung, quando ele fala da pessoa individuada, é a pessoa que se autorrealizou, é a pessoa que amadureceu. Segundo Jung, a pessoa individuada, ela sai da massificação. O que é sair da massificação? Ela começa a ter identidade própria e ela deixa de fazer o que todo mundo faz. Quando ela se torna individuada, ela se torna mais sociável, mais afetiva, porque ela é ela mesma. Eu vou ser redundante porque a ideia é essa. O indivíduo se torna ele mesmo. A pessoa, nesse estado que a gente pode chamar de amadurecido, ele tem uma relação mais construtiva com a sociedade. Ele não se afeta mais com as angústias, as apreensões doentias da sociedade, porque ele sabe o que está fazendo na vida, ele sabe o que ele quer. É a ideia também
que consta lá no livro Missionários da Luz, quando fala dos completistas. Alguém está lembrado desse termo completista? Os completistas, segundo o livro do André Luiz, são aquelas pessoas que, quando reencarnam, elas cumprem 100% do que foi programado na sua reencarnação. E eles dizem que nós falhamos de 50% a 75% do que programamos. Dá para dormir com esse barulho? O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que nós estamos fazendo, que nós estamos achando que está ótimo, está na média de 50%. Poderíamos fazer mais. O lance é que nós nos comparamos com quem não faz nada, e o pouco que nós fazemos parece que é muito. Esse parâmetro é furado. A gente pega uma pessoa ociosa, um cara que vive no boteco, aí a gente faz um pouquinho, se acha o máximo, né? Eu já sou um espírito muito evoluído, já sou muito evoluído. Já passei por isso. Nós temos que pegar parâmetros. Vocês conhecem um completista que desencarnou há algum tempo atrás? Que tinha mais de 400 livros psicografados? Ele é um completista. O Divaldo é um completista. Veja, gente, não é nos neurotizar. Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que sair correndo. Mas espera, é fazer alguma coisa, é se mexer, é ter outros parâmetros. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem 2 ensinamentos: instruí-vos e amai-vos. Instruí-vos é ler, é estudar, participar de cursos, seminário, ampliar a nossa consciência, para a gente entender mais o que está acontecendo. E amar é fazer o bem. Fora da caridade não há salvação. Fora da prática do bem não se evolui. Então, à medida que nós vamos nos empenhando, nós vamos melhorando, nós vamos mudando. Ajuda-te que o céu te ajudará. Tem uma colocação de um espírito, que agora não vou me lembrar, que diz o seguinte: somente depois de 10 anos consecutivos, de trabalho consecutivos, é que a espiritualidade pode contar com a pessoa. E aí a espiritualidade começa a trazer mais atividade para ela. 10 anos, o indivíduo vai dar demonstração de querer fazer, de querer ajudar. Imagina se você abre um centro, você começa a dar passe, seja lá o que for, em 3 anos, aí os espíritos começam a enviar pessoas para você tratar. Aí você resolve fechar o centro. Como que ficam aquelas pessoas que foram enviadas? Para eles contarem com as pessoas, são 10 anos de atividades. O indivíduo tem que demonstrar o desejo de melhorar mesmo. Nós não podemos ficar com essas oscilações, começa a fazer o curso, começa a trabalhar, Isso daí são problemas da personalidade, não é? É falta de segurança, é falta de compromisso, uma série de coisas. O indivíduo tem que ter o comprometimento com o seu crescimento. Diz Joana de Ângeles: todos os seres humanos são suscetíveis de errar, tendo o dever de se corrigir, de evitar a repetição e de avançar com dignidade pelo rumo novo, eleito como roteiro de iluminação e de sabedoria. Nós não podemos criar um medo de errar, que algumas pessoas já começam a se ver no umbral, nas trevas, aí ela evita de fazer qualquer coisa, né? Evitar de fazer qualquer coisa é evitar de crescer. Nós não podemos ter esse medo. Ora, serão as nossas atitudes legais, o desejo de melhorar, que vão gerar condições diferentes no indivíduo. E não evitar se comprometer. Ora, quando nós nos propomos a fazer alguma coisa, pode acontecer muitas coisas. Muitas delas poderão dar certo, a gente discutir com uma pessoa, se desentender com outra, mas não podemos parar por isso. Então nós estamos sujeitos. Por quê? Porque nós ainda temos algumas imperfeições, estamos trabalhando, modificando, nós temos que aprender a conviver com o outro. Se o outro é difícil para nós, nós também somos para ele, né? Então, desse modo,
nós vamos nos mobilizando, nos mexendo na existência, aproveitando os nossos dias. Portanto, se nós temos a convicção que estamos aqui para evoluir, a postura vai ser diferente. Pensa nisso. Não se subestime, não se coloque para baixo, né? Tem uma coisa que nós trazemos de outras religiões, que nós já escutamos nessas religiões, que é vaidade você reconhecer os seus talentos, que é pecado, que é feio. Mas espera aí, se você não reconhece as suas qualidades, você conquistou para quê? Para apagar? Para negar? Quantas pessoas poderiam fazer muito mais e não fazem, porque se apagam, se colocam para baixo, como se isso fosse humildade? Ela está confundindo autoanulação com humildade. Autoanulação é uma neurose, humildade é uma virtude. Então reconheça seus talentos. Puxa vida, eu gosto de escrever, eu escrevo bem, eu falo bem, ou eu dou passe e me sinto bem. Vai trabalhando isso. Como Jesus propôs que devemos amar o próximo como nos amamos. Vamos nos amar. Olha, você não precisa ser perfeito para se amar. Se você tem alguma culpa, aprenda a se auto-perdoar. Mas não quer dizer que vai cometer o mesmo erro, né? Não é que vai se permitir. Porque algumas pessoas não se amam porque elas têm culpa. Nós temos que nos amar imperfeitos como somos, né? Para que a gente possa melhorar. Muito obrigado. Espero que as nossas reflexões possam ser úteis para o nosso crescimento. Obrigado. Muito obrigado.